Olá, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai explorar como o nosso mundo invisível, o mundo dos pensamentos, constrói, tijolo por tijolo, a nossa realidade aqui fora, principalmente a financeira. E a chave para entender tudo isso está numa única palavra: repetição. Essa é uma pergunta que, nossa, toca num ponto sensível para muita gente. Aquele sentimento de lutar, de dar o sangue, mas de não sair do lugar, sabe? Parece que os resultados não vêm na mesma medida do esforço. E não é por falta de trabalho duro. Então, o que está acontecendo por trás das cortinas? E aqui está a resposta, direta e reta. Riqueza, ou a falta dela, não é sorte, não é destino. Tudo, absolutamente tudo que se materializa na nossa vida começou primeiro como uma imagem, uma ideia que foi alimentada e fortalecida, dia após dia, dentro da nossa mente. Ok, vamos mergulhar nisso. O problema, e o mais importante, a solução não está lá fora, está aqui dentro. A questão é que muita gente pratica, sem nem perceber, um treinamento diário, um treinamento para a escassez. É exatamente isso. Pense bem. Quantas vezes por dia os pensamentos são sobre o que falta, sobre as dificuldades, sobre as queixas? Esse reforço mental constante, mesmo que inconsciente, está literalmente construindo uma realidade de pobreza, porque a mente está sendo treinada para isso, todos os dias. Mas como isso funciona na prática? A repetição não é só um hábito, é um processo de construção. É um mecanismo que transforma um simples desejo numa crença, e essa crença num hábito. E esse hábito, bom, ele vira resultado. Essa analogia é perfeita para visualizar o processo. Um pensamento solto é como uma trilha quase invisível na grama. Mas se a gente passa por ali de novo e de novo conscientemente, essa trilha vira um caminho de terra. Continue repetindo e logo se tem uma estrada pavimentada. Quando se vê, aquilo virou uma super rodovia emocional no subconsciente. Um caminho que a mente pega de forma automática, sem esforço nenhum. O grande Napoleão Hill, que passou a vida estudando a mente das pessoas mais bem-sucedidas do mundo, já tinha sacado isso há muito tempo. Ele não estava falando de achismo, não. Ele falava de um princípio, uma regra de como a mente funciona. Pensamento, emoção e repetição. São esses os ingredientes para materializar qualquer coisa. Agora, o mais interessante de tudo é que esse mecanismo ele é completamente neutro, ele não tem preferência. Funciona tanto para o bem quanto para o mal, criando dois ciclos de vida que são, bom, o dia e a noite. E aqui está o pulo do gato. A mente é uma ferramenta. Ela não julga se algo é bom ou ruim. Ela simplesmente constrói a realidade que é alimentada com mais frequência e, principalmente, com mais força emocional. Não importa se é medo ou se é desejo. O que tiver mais emoção, ganha. E aqui a gente vê os dois caminhos lado a lado. De um, tem o ciclo da escassez. Ele se alimenta de reclamação, de medo e fica o tempo todo procurando prova de que as coisas vão dar errado. Do outro, o ciclo da abundância. O foco aqui é na gratidão, nas possibilidades, na busca por oportunidades. São duas programações mentais que levam a destinos completamente opostos. Esse princípio é muito antigo e profundo. E não é só uma frase bonita ou uma metáfora. É uma descrição de uma lei mental. Aquilo que se imagina continuamente no coração, ou seja, nas nossas convicções mais profundas, é o que molda a nossa realidade do lado de fora. Certo. A teoria está clara, né? Então, vamos para a parte que interessa, a prática. Como é que se assume o controle desse diálogo interno para usar a repetição a nosso favor? Anota isso porque este é o segredo. Ficar repetindo palavras como um robô não adianta nada. A mente subconsciente não reage a palavras vazias, ela reage à emoção, ao sentimento. É preciso sentir a verdade daquilo que se afirma. É isso que reprograma o sistema. Então aqui estão os componentes essenciais. Tem que ter emoção de verdade, tem que visualizar o resultado de forma clara, com detalhes. Sentir gratidão agora, como se já fosse real. Proteger a mente de negatividade, como se fosse uma dieta. E até o corpo precisa participar. A postura, os gestos, tudo tem que refletir essa nova convicção. Essa coerência entre mente e corpo é o que liga o motor. Para a gente amarrar tudo isso, vamos olhar a jornada completa. Do pensamento lá no comecinho até a realidade que a gente vive. É um fluxo, e o que move esse fluxo é a repetição. Olha só que interessante esse fluxo. Começa com um pensamento. Esse pensamento, repetido com emoção, vira uma crença. A crença, praticada várias vezes, vira um hábito.
O hábito, com o tempo, solidifica uma nova identidade. E é essa nova identidade que, naturalmente, sem esforço, dita as ações e cria um novo destino. A repetição é o motor que move cada etapa dessa transformação. E o resultado final disso tudo é uma mudança fundamental. A pessoa para de correr atrás do dinheiro, de caçar oportunidades e se torna um tipo de ímã que atrai valor, atrai conexões, atrai soluções. A prosperidade vira uma consequência natural, não uma perseguição cansativa. E no fim das contas, a pergunta que fica é essa. O desafio não é convencer o mundo lá fora. O desafio é convencer o mundo aqui dentro. A verdadeira virada de chave acontece quando a própria convicção interna se torna inabalável. E para fechar, vamos guardar essa ideia. A repetição é essa ferramenta silenciosa, mas extremamente poderosa que todos nós usamos todos os dias para esculpir a nossa vida, seja de forma consciente ou não. A escolha de qual realidade esculpir, essa escolha é sempre nossa.